Evolução espiritual, sem nascimento nem morte humanos. No mundo de Deus havia luz antes que o sol aparecesse. No mundo de Deus houve colheita antes que a semente fosse semeada. Com outras palavras, não houve processos materiais. É este o mistério de Melquisedeque. Não tinha pai nem mãe, nenhum processo físico fora a causa da sua existência. Não sabes, leitor, que é também esta a verdadeira vida, tua e minha? Não compreendes que em nosso verdadeiro ser nós somos como Melquisedeque? Não temos pai nem mãe. Não chameis a ninguém pai sobre a terra. Um só é o vosso Pai, aquele que está nos céus. No plano do sonho de Adão há encarnação sobre encarnação, mas em nossa verdadeira natureza não há nascimento nem morte. Há tão somente o eu. Eu estou atrás de mim, do meu ego. Eu sei de tudo que acontece a essa pessoa chamada ego e a essa coisa chamada corpo. Mas eu não sou idêntico a nada disto. Eu sou e eu era, antes de ser concebido no ventre de minha mãe. E eu serei, mesmo depois de passar pelo portal da morte. Eu hei de presenciar todos esses fatos, olhando-os à distância. Serão fatos que acontecerão ao meu ego, ao meu corpo, mas não a mim, ao meu eu. Assim como também o meu nascimento não aconteceu ao meu eu. Eu sei que sou o eu. Sei que o eu assumiu essa forma, transmutando-o desde a infância através da juventude, progredindo rumo à maturidade, e daí para a velhice. Tenho a consciência de que este processo de mutação continuará até que um dia eu ultrapassarei esse plano material, atingindo a verdadeira identidade ou forma do meu corpo, seja ela qual for, porquanto há um eu, e eu sou esse eu. O meu eu aqui está, como testemunhas assistindo a todo esse processo. Eu sou consciente de mim como pessoa, assim como sou consciente do meu corpo. Eu sou consciente de ti como pessoa. Eu sou consciente de ti como corpo. Por vezes também sou consciente da tua verdadeira identidade. Quase que sinto a tua verdadeira realidade, que jaz oculta para além dos teus olhos. Isto és tu. Essa realidade está lá onde tu estás. Essa outra coisa aqui fora é apenas um invólucro, uma forma que assumiste na vida terrestre a fim de te poderes manifestar. Concepção e nascimento não passam de formas de crenças humanas. O que se designa por concepção e nascimento de uma criança não é, na realidade, outra coisa, senão o próprio Deus em vias de evolução, em um processo de revelação e manifestação existencial. Quando tenho de tratar com nascituros ou recém-nascidos, me sobrevém frequentemente, como primeira ideia, o pensamento de que não existe no mundo inteiro tal coisa como uma criança. Para o não iniciado pode essa ideia ser estranha e paradoxal, mas pensa por um instante e considera que Deus sempre se acha em estado de absoluta perfeição. Se a tua potência visual fosse mais desenvolvida, verias que a colheita já terminou antes de semeares o grão.
Assim também acontece com toda a criança. Perguntar-me-ão: mas como é então que o homem se desenvolve desde a infância até a maturidade e da maturidade à velhice? O que percebemos é apenas o desenvolvimento da nossa ideia sobre o nascimento humano, sobre crescimento, maturidade e velhice. Mas não percebemos o nascimento e crescimento do ser espiritual, do Filho de Deus. É como quem observa a projeção de um filme na tela de um cinema, filme que já existia pronto, enrolado na bobina. Vemos como no tempo e no espaço se desenrola do princípio até o fim. Mas a película já era a história completa antes de ser exibida na tela através de tempo e espaço. De modo análogo, é o crescimento de uma criança uma atuação de Deus, que se desenrola no tempo e no espaço. Na realidade, tudo já existia, perfeito, desde o princípio. Possuía a plena maturidade. Tinha o seu ser completo desde o início. Sempre teve, sempre tem e sempre terá essa plenitude. Uma conscientização como esta é um tratamento, em todos os casos, para crianças nascituras ou recém-nascidas. Deus como Deus não pode ser concebido. Deus como Deus não pode nascer. Mas Deus como criança pode ser concebido e nascer. Nem a vida de Deus, nem o Espírito de Deus, nem a essência de Deus podem nascer, mas pode desenvolver-se no plano da existência, na forma de um ser individual. No plano humano há o sêmen do homem e o óvulo da mulher. E ninguém sabe como essas sementes são implantadas no indivíduo, mas quem poderia produzir isto senão a própria vida? E não são as sementes o produto da vida? Foi a vida que as criou, e é a vida que atua através dessas substâncias, de modo que nem sempre continuam a ser simples sementes. Graças ao poder vital, essas sementes mudam as suas formas. E, com o tempo, essas formas em transmutação se tornam testemunhas viventes. Será que pai e mãe são os criadores do filho? Ou são eles apenas os canais e instrumentos através dos quais a criança entra em uma manifestação visível? Também do ponto de vista humano, existe uma força espiritual ou invisível por detrás das sementes que produzem a vida. Se Deus é essa força, então tudo o que podemos herdar dessa divindade Pai e Mãe é a irradiação da vida única. Vida que se expressa, se auto-revela e se auto-manifesta em formas várias. Vida que se revela em forma individual, universal e impersonal. E por isto, não pode essa irradiação vital possuir propriedades que não tenha recebido da sua fonte e origem. As propriedades, a natureza e a essência da divindade se revelam como sua expressão na vida do indivíduo. É claro que, no plano fenomenal, existe tal coisa como humanidade. E existe a ideia de uma existência individual separada de Deus. Quando surge um problema que parece ter a sua origem na hereditariedade, devemos considerar que Deus é a vida única e a essência da herança divina. Devemos considerar que a herança do homem é espiritual, é vida e verdade, amor, alegria e paz, é poder e domínio. Devemos focalizar as palavras da Escritura. Nós somos filhos de Deus e co-herdeiros do Cristo. Que outra coisa poderia, por conseguinte, ser o quinhão da nossa herança senão vida e amor?
Compreendes agora o que quer dizer não chameis a ninguém Pai sobre a terra, porque um só é vosso Pai, aquele que está nos céus? Se não chamares a ninguém Pai sobre a terra, então terás um só Pai. Não tens pais aqui na terra. Por isto, a paternidade que tens não é de graça, de raça preta, nem branca, nem amarela, não é oriental nem ocidental. Todos os homens têm o mesmo Pai, o Pai que está nos céus, o único princípio criador espiritual. Cada homem é filho de Deus. Não importa que uns sejam mais cultos que outros, que uns sejam mais eruditos, mais avançados, devido ao ambiente e às circunstâncias. Ora, se há um só Pai, um só princípio criador, então tu és herdeiro de todas as riquezas celestes. Por ti mesmo não és nada, mas graças à tua filiação divina, tu és tudo o que Deus é. Tu tens tudo o que Deus tem, porquanto, filho meu, tu estás sempre comigo, e tudo que é meu é teu. Entretanto, quando tentas aplicar praticamente esse princípio de filiação divina, logo esbarrarás com certas limitações em ti e nos outros. Parece que todo homem experimenta, cedo ou tarde, esta ou aquela deficiência em virtude da sua hereditariedade ou devido a outras circunstâncias. Experimenta falta de inteligência, falta de oportunidades, falta de instrução, falta de estabilidade econômica, falta de ensejo para se manifestar devidamente. Mas, se ponderares o sentido do ensinamento acima exposto, estarás convencido da verdade e saberás como interpretar qualquer indício de limitação. Podem os 5 sentidos falar de deficiência ou limitação, mas eu dou fé somente a esta verdade única. Eu e o Pai somos um, e tudo que o Pai tem é meu. Recebi a minha filiação divina e me reconheço como herdeiro de Deus, herdeiro de todos os tesouros celestes, da inteligência e de ilimitadas possibilidades. O Pai não negará a seu Filho amado nenhum dos seus bens. Pondera isto e mantém-no ante teus olhos. Pode ser que venham dias, semanas, meses, em que sintas falta dos bens da vida com persistente e crescente veemência. Mas esses períodos são o tempo do teu teste. Darás crédito e cederás às circunstâncias aparentes, ou permanecerás fiel à tua convicção? O Filho Divino do Pai Celeste nunca admitiu, nem jamais admitirá, tal coisa como limitação de qualquer espécie. Deus é meu Pai, Deus é meu princípio criador, e o Filho é herdeiro de toda a inteligência e de toda a sapiência do Pai. Deus é a qualidade e a quantidade do Filho. Ele é a substância do Filho. Eu sou da família de Deus, sou descendente de Deus, não de homens. A consideração da verdade de que não somos produto de descendência terrestre, mas que o Espírito de Deus é o nosso princípio criador, liberta-nos das estreitas limitações da geração humana. Deixamos de nos mover no plano humano, expostos aos altos e baixos das marés e vazantes do destino terrestre. Transcendemos esse nível e, finalmente, compreendemos a significação das relações espirituais como a relação fundamental humana entre pais e filhos. Assim, como a mensagem deste livro não é minha, mas flui apenas através de mim como de um canal, assim são também os pais apenas os instrumentos pelos quais os filhos vêm ao mundo. E embora os pais tenham uma função necessária na vida de cada indivíduo humano, não são, contudo, os criadores de seus filhos.
Deus é a fonte. Os pais são canais, através dos quais fluem as águas da fonte, para que os filhos apareçam no mundo como filhos de Deus. Esta compreensão de que a única vida que existe é Deus e que não está sujeita a crenças humanas é o caminho para manter a vida e vitalidade do corpo em toda a sua perfeição absoluta. Por isto, a vida não está sujeita a concepções subjetivas, está sujeita tão somente a si mesma, isto é, a Deus, que é a essência e a lei única da vida. Quando te encontras na zona que se chama Deus, que é que vês? Vida. Que idade tem a vida? Qual a duração da vida? Qual a natureza da vida? Que é que tu sabes da vida do ponto de vista espiritual? Vida é o vocábulo que, provavelmente, mais vezes do que outro qualquer, usamos quando tratamos com pessoas que sofrem de velhice ou debilidade. E sempre de novo surge a pergunta: qual é a natureza da vida? E a resposta é esta: Deus é a vida. E nessa vida, que é Deus, não há anos. A vida contém em si mesma a semente da perpetuidade. Tem em si a lei da continuidade, da imortalidade, da eternidade. E esta vida eterna e imortal, que é Deus, se manifesta como existência individual. Não temos de tratar com idade, porque eu não tenho a vida humana que possa ser melhorada ou prolongada. Eu tenho de tratar somente da vida divina. Não temas a concepção humana da vida ou sua perda. Essa concepção humana da vida não é a tua vida verdadeira. A tua vida verdadeira é a que estás vivendo em tua alma. É esta vida real, é este o teu verdadeiro ser. O teu corpo não governa a tua vida. A tua vida é que governa o teu corpo. A vida é, na verdade, o princípio que anima o corpo. Não é o corpo que te influencia. Tu é que influencias o corpo. O corpo não é lei para a tua vida. A tua vida é que é lei para o teu corpo. O corpo não controla a tua consciência. A tua consciência é que controla o teu corpo. Nenhuma religião ou doutrina, por mais elevada, consegue manter o homem para sempre sobre a terra. Visivelmente, inevitavelmente, todos desaparecem dos olhos humanos. Entretanto, na medida da nossa progressiva iluminação, já não consideramos esse desaparecimento como acontecimento trágico. Os iluminados compreendem que não é segundo o plano divino que os homens vivam sempre aqui na Terra, na forma atual. Assim como ultrapassamos a nossa infância, entrando na adolescência, assim também teremos de ultrapassar toda a nossa vivência terrestre. E para o homem que não se agarra freneticamente à presente forma de vida, será essa transição para outra forma uma progressão inteiramente natural. Convém que cedo comecemos a encarar o fim da vida terrestre, não com terror, como se fosse o fim de alguma coisa bela. Não é o fim, é um novo princípio. É apenas o termo de uma fase evolutiva e o princípio de outra fase. É bem compreensivo que, se esta vida fosse permanente aqui, homens que muito contribuíram para a vivência terrestre, como Abraão, Isaque, Jacó, Moisés, Elias, Eliseu, Jesus, João, Paulo, Krishna, Buda, Lao Tse, continuariam a ser visíveis para nós. Mas, com todo o seu saber e toda a sua extraordinária contribuição para a prosperidade humana, teve cada um deles de progredir para outro campo de atividade. E o mesmo acontecerá a todo ser humano. A obra da terapia espiritual não deve ser encarada como se sua finalidade estivesse
em segurar cada um de nós para sempre na vida terrestre. Não é este o escopo da cura. A sua finalidade é o renascimento espiritual, para que cada um, pela expansão da alma, se torne idôneo para experiências superiores, não só aqui na Terra, mas também no meio daqueles que possa encontrar em outros planos de existência, quando ele deixar a Terra. Não pensemos um só instante que os homens que acabo de nomear, e muitíssimos outros que poderia citar, estejam mortos. Não pensemos jamais que eles estejam menos vivos e ativos do que no tempo em que viviam visivelmente aqui. Não duvidemos um segundo sequer de que eles estão continuando a sua missão espiritual, pois são eles os autores do progresso espiritual, que em nossos dias começa a manifestar-se. É a verdade que eles conscientizaram, é a verdade que eles representavam na Terra e que ainda agora representam. Verdade que se reflete no caminho daqueles que procuram viver espiritualmente. E é esta a razão por que esses grandes vultos continuam a viver nos seus escritos, conforme disse o Mestre. As minhas palavras não passarão. Quem for capaz de se elevar devidamente ao nível da consciência espiritual, receberá e conservará essas mensagens do Espírito, as quais, através da palavra escrita, são canalizadas para a consciência. Toda vez que uma inspiração te atinge interiormente, procede ela de Deus, mas será que existe um Deus à parte e separado da sua forma como ser individual? Não. Deus se exprime sempre e por toda a parte como um tu individual, como um eu individual. E esse processo de expressão se perpetua por toda a eternidade. Todo homem pode descobrir isto em si mesmo, mediante a experiência mística, e pode encontrá-lo testificado nas mensagens dos grandes místicos de todos os tempos e países. Os místicos, os videntes e profetas, quer do Antigo, quer do Novo Testamento, disseram isso de modo simples e claro, de maneira que a sua mensagem não se podia perder. Mas foi precisamente essa simplicidade deles que cegou os homens e lhes velou o verdadeiro sentido. Não te abandonarei, nem te deixarei. Antes que Abraão fosse, eu sou. Eu estou convosco até a consumação dos séculos. Toda a promessa do Antigo e Novo Testamento que se refere à palavra eu é garantia da tua imortalidade. Como poderias separar-te do eu da tua essência? Dela não te separou o nascimento, dela não te separará a morte, nem algum acontecimento casual. Eu não comecei ao nascer, eu não acabarei ao morrer. Eu estou contigo antes que Abraão existisse. Jesus não disse que estaria conosco, mas sim que está conosco, na forma do Cristo. Ele, o eu crístico, está conosco todos os dias, através de todos os tempos. Se ele dissera que estaria conosco até ao fim dos dias, não haveria religião cristã em nossos tempos, porque hoje o Jesus humano não está mais aqui. Também tu poderás dizer que esse eu, encontrá-lo sempre dentro de ti, esse teu eu crístico. Se estás doente, encontrarás em ti esse eu. Quando se aproximar a tua última hora terrestre, o eu estará contigo. Quando cruzares a fronteira chamada morte, então esse eu te carregará para o além, porque o eu, a tua identidade individual, não poderá jamais ser extinta. Uma vez que descobriste a Deus como sendo o eu do teu ser, a tua permanente identidade, nada tens que temer. Se fores dormir nos ínferos, lá estou eu. Se andares pelo vale das sombras e da morte, lá estou eu. Nada tens que temer. Enquanto tiveres consciência da minha presença, eu, o teu eu divino, está contigo. E se errares pelos desertos,
Esse eu te preparará um alto festim no meio da solidão, guiar-te-á para o oásis, conservar-te-á em harmonia até que encontres esse oásis e te conduzirá a ele. Eu, eu, o centro do teu ser. No reino espiritual não há forma temporal de futuro. Convém que o homem grave na memória o seguinte: no reino do Espírito, no reino de Deus, no reino da paz, no reino da alegria, do poder e do domínio, não há tempo futuro, não há tempo algum. Há tão somente o eterno agora. E nesse agora eu estou. Para conceitos humanos, pode isto significar um leito mortuário, um extravio no deserto, um naufrágio em pleno mar ou uma asfixia no meio de um incêndio. É isto algo que talvez o momento afirme, mas a resposta é: eu sou. Não há tempo futuro. Ninguém poderá ser salvo no futuro como não pôde ser salvo no passado. Não importa o que digam o relógio ou o calendário. É sempre agora, e será sempre agora. E é nesse agora que eu estou em teu meio e sou a tua salvação. A resposta a toda dificuldade é a palavra agora. Eu sou agora. É agora que estou realizando a obra do meu Pai. E qual é essa obra do meu Pai? É a glorificação de Deus. É só por isto que estás vivo e com saúde, para que se manifeste a glória de Deus. É esta a única razão da tua existência, para que a graça de Deus se manifeste. Todo homem que tem medo não tem Deus. Medo é ateísmo. Medo é a convicção de que não há Deus. No momento em que o homem tem Deus, não tem medo. O que poderíamos temer? Andar pelo vale das sombras da morte? E por que temer isto? Não terá cada um de nós de deixar um dia este cenário de consciência terrestre? Não é que durante a guerra mandarmos para a frente de batalha jovens de 18, 19 e 20 anos para morrerem e não hesitarmos em fazer tal coisa? E por que temeríamos nós isto que fizemos aos outros? Deixar o cenário terrestre não é morte somente para os que têm medo. E eles despertarão e verão que fúteis eram os seus temores, uma vez que a partida deste plano não é mais do que uma transição para outro. Cada um de nós tem de fazer essa transição. Ou pensas tu que tu e eu possamos abrir exceção? Achas que tu e eu não teremos de passar pela mesma experiência? Não está no plano de Deus que o homem viva para sempre nesta terra. Assim como ninguém pode viver para sempre como criança ou como um jovem de 30 anos. Provavelmente nós, se fôssemos Deus, faríamos arranjos para que cada um de nós permanecesse para sempre no plano dos 30 ou 50 anos sadios e vigorosos. Para nós, isto talvez correspondesse à ideia de um mundo ideal. Se assim fosse, na verdade, certamente Deus teria tomado providência neste sentido. A nossa vida é eterna e imortal. Quer tenhamos 6 ou 60 ou 600 anos, sempre vivemos. Quer tenhamos 6 ou 60 ou 600 anos, sempre viveremos. O corpo é que está sujeito a mudanças. Passa do corpo da criança de peito para o do infante, do jovem púbere, do homem adulto. Mas não deveria jamais caducar no estado da velhice. Deveria permanecer sempre em estado de sadia maturidade. Então, se daria diretamente aquela transição para a próxima fase de existência, que é apenas uma continuação da nossa atividade no plano da vivência atual. Qual é o modo de existir do homem quando deixa o plano terrestre? Uma coisa é certa: que os que não vivem espiritualmente não se tornarão espirituais, só pelo fato de terem morrido. É fora de dúvida que acordarão no mesmo nível de consciência em que deixaram a terra. Aqueles, porém, que se acham no caminho espiritual, e isto sei eu, não por vaga opinião, mas por experiência interior, atingirão imediatamente, após o seu passamento,
um plano superior de consciência, mesmo que não tenham feito grandes progressos nesse caminho. Com outras palavras, para quem se acha no caminho espiritual, a própria passagem pela morte é um processo de libertação daquilo que está relacionado com a existência material. E isto não quer dizer, naturalmente, que faríamos bem em pular pela janela para morrermos de vez, porque semelhante ato agravaria ainda mais a prisão material. Mas o passamento em si, mesmo que este seja devido à doença ou acidente, parece representar, para os que se acham no caminho espiritual, uma libertação de uma boa parte dos conceitos materiais da existência. E os assim libertos ingressam imediatamente em um nível superior de consciência. O último passo, porém, está em que cada homem individual alcançará, um dia, a plenitude da consciência crística. Entretanto, parece que ninguém sabe quantos dias, semanas, meses, anos, séculos ou milênios durará esse processo. Nem sabemos quantas vezes teremos de voltar a essa dimensão de consciência humana para novas oportunidades de aprendizagem. Uma coisa é certa, que tu mesmo não escolheste esse caminho espiritual. Na qualidade de eu humano, nem tinhas o poder para tanto. Provavelmente, como eu humano, terias recusado esse modo de viver, porque a vivência espiritual não favorece o conceito material que tens do bem. Revela um mundo de um bem espiritual. Por isto, aqueles que julgam poder melhorar a sua saúde física e a sua prosperidade material por meios espirituais, têm de aprender ainda muitas coisas. E a primeira dessas lições seja talvez esta: que abram mão dessas suas metas materiais e só procurem a sua realização espiritual em Deus. As coisas externas são aditamentos subsequentes, mas nunca poderão ser a meta. A meta da vida espiritual consiste em despertar em si a imagem e semelhança de Deus e realizar a identidade espiritual do Cristo, o Filho de Deus.